Que tenhamos sabedoria para alcançarmos a graça do Pai. Amém? Bom, nessa sequência, nós temos aqui o profeta Natan repreendendo Davi devido ao que ele havia feito, a Urias. Em 2 Samuel 12, de 1 a 7, o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre, e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Então, nós temos aqui, Natan repreendendo Davi quanto ao que ele fizera a Urias, coabitando com a sua esposa e ainda preparando ciladas para que ele, morresse e não expusesse o seu erro. O Senhor continua, através de Natan, a repreender Davi. Em 2 Samuel 12, de 8 a 10, ele fala: deite casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Davi tinha algo diferente, Ele reconhecia, quando revelado, o erro, o mal que ele fizera. Então ele não sentia melhor que os demais, ele sentia miserável, na condição de ser humano. Ele tinha essa noção, que era imperfeito, mas isso não mudaria, as consequências do seu ato. Em 2 Samuel 12, de 13 a 15, nós temos aqui, Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas, posto que com isso, deste motivo aqui blasfemastes os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então nós vemos que agora Davi percebe, e recebe a primeira consequência do mal que fizeram. Então o Senhor, uma vez que nós o temos como Deus e sabemos que só Ele é Deus, ao equivocar-nos, Ele nos perdoa.
A graça dele pode nos alcançar sim, porém as consequências do ato que fizermos, né? Por isso existe, né, a lei, né? Existe para que procedamos bem, para que não sucedamos nada em nossa vida, né, de mal. Mas se assim procedermos, as consequências, infelizmente, elas virá porque essas são as leis que regem todo o universo. Existe potestades, existe seres espirituais que estão de volta, né, de nós, a nos tentarmos, a nos preparar cilada, e também quando agimos mal, né, a ver a justiça do Senhor. E o Senhor é justo, né? Ele sabe que somos seres errantes e Ele perdoa-nos, mas as consequências são universais, coisas da vida, né? Onde todos os seres, né, estão debaixo, né, dessas intervenções e dessas coisas, né, que são coisas da vida. Se cometemos, né, atos louváveis, seremos bem-aventurados e encontraremos paz em Cristo. Se não, 2 Samuel 12, de 18 a 19, nós vemos aqui as consequências, né? Ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Davi tinha consciência do seu ato, né, e do mal que fizera. Mas isso agora não mudará, né? Não tinha mudado o relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante, porque ao equivocarmos, às vezes nós afastamos do Senhor. E às vezes nós nos colocamos em situações muito mais difíceis, porque o inimigo vai acusar. É natural que ao pecarmos, né, venha, e esse é um dos piores, uma das piores coisas, né, que vem a culpa e nós nos sentimos mal. Mas Davi, mesmo diante disso aqui, ele manteve o relacionamento, e isso é muito importante. 2 Samuel 12, de 20 a 23, diz: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, ao errarmos o alvo, né, temos que ter cuidado, porque pode acontecer, né, esse equívoco, né, de na angústia, na dor, às vezes na falta de resposta, nos afastarmos. E as pessoas vão dizer: você tem um conhecimento, você fala dele, mas os seus atos, né, são falhos. E aí o que te sucede? Você se sente mal e afasta do Senhor. Mas você não pode dar ouvido a essas pessoas. Você tem que continuar no seu preceito e em busca, né, de atingir o alvo, sabedor de que é árduo o caminho, é difícil, mas você não pode se deixar levar por isso. Podemos cometer o erro, mas não podemos cometer o maior erro, que é afastarmos do Senhor, pois Ele sabe de todas as coisas e Ele sonda nosso coração.
pois uma vez que afastarmos dele em definitivo, seria o nosso fim. O Senhor não mudou, né, nada sobre este filho concebido do pecado. Ele veio a morrer, mas pela forma com que Davi não honrou, né, e blasfemou diante desses fatos, mas após tudo isso suceder, após a perda do filho, né, ele não voltou a blasfemar, ou melhor, ele não blasfemou contra o Senhor, né, porque ele tinha consciência do seu ato. Então é interessante que ao não fazer isso, ao aceitar, né, apesar dele ter tentado tudo, ao aceitar os fatos que sucederam, o que acontece? O Senhor entra na história, né, e quando ele faz de uma forma muito especial. Então, como José, ao socorrer Raquel, que era estéril, né, veio José, e olha José como foi, né, famoso no Egito. Como fizera Abraão e Sara, quanto ao próprio Isaac, né, quando o Senhor permitiu outro filho a Davi. E simplesmente, né, esse filho foi um dos mais sábios que se tem notícias sobre a terra, até os dias de hoje. Segundo Samuel 12, 24 a 25, nós temos aqui: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Após o nascimento de Salomão, né, Davi ainda conquistou Rabá, e o Senhor permitiu o processo através de Davi, né, na conquista que ele tinha no coração dele quanto ao povo de Israel, né, e as terras prometidas. Segundo Samuel 12, de 27 a 29, nós temos aqui: então mandou Joabe mensageiro a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou um muito grande despojo. Então, finalizar esse capítulo 12, nós vemos que Natã repreende ele, né? Ele vem a perder o filho que tivera com Betseba, né? O filho do equívoco, né, que ele fizera a Urias. Depois ele vem a conquistar, né, e continuar nesse processo que o Senhor tinha estipulado para ele, né? Como eu disse, né, vários homens foram levantados com perfis diferentes para cada época, né? E para o que os preceitos que o Senhor tinha para cada um. E Davi, ele não foi o homem a erguer o templo. O seu descendente iria erguer, por não ser essa pessoa, né, um homem espiritual. Ele era um homem carnal, mas tinha temor ao Senhor e tinha consciência, né, de quão miserável somos. Então, isso foi lhe imputado por justiça, mas as consequências, não só como essa, e no procedimento do estudo nós veremos que outras virão devido a esse equívoco. Então, o Senhor ele pode perdoar, mas ele não tira, né, as consequências do erro, né, que cometeram, porque isso são leis universais, né, impostas por nós mesmos ao desobedecer, né, e ao pecar contra ele, e com o nosso livre-arbítrio decidirmos, né, que nós temos a forma melhor para
decidir as coisas e não ele. Que o Senhor reine sobre nós para sempre. Amém?